Então, olhar, vamos mexer com as historinhas chiques aí. Eu prometi a um amigo, de minha parte pelo menos muito querido, que a primeira história que eu voltasse a fazer um ritmo aí, eu contaria a história dele. É um rapaz que eu conheci ele na unidade de um curso hipotético aí que eu dava aula, que eu dou aula, né? Que era de Osasco, se não me engano esse curso a unidade até fechou. E nessa unidade de Osasco era da hora, porque eu conheci um monte de peão ninja nessa unidade. Mas esse cidadão em especial era bastante interessante, né? Tem várias pessoas aqui, pessoas até que reclamaram de ter repetido duas histórias, mas não perceberam que eu falei que as histórias estavam sucintas, mas tudo bem. Então várias pessoas muito interessantes eu conheci nesse curso, pessoas muito inteligentes, raciocínio muito rápido. E aí, pois bem, o primeiro dia de aula que eu não deparei com esse cidadão, foi um primeiro dia de aula, ele estava igual uma máquina, fazendo exercício. O importante nesse ponto, que a história na verdade tem a ver com isso, eu só criei um universo em volta dela, um universo real, com pessoas reais e histórias reais e fatos reais. Ele estava lá, fazendo exercícios, a caneta de matemática, física, química lá. O que é importante pontuar aqui é que era uma apostila que ele estava trabalhando, que era do cursinho da Poli. Só que, só para dizer uma coisa, o cursinho nosso lá não era o cursinho da Poli. Ele estava lá, desenvolvendo. Só que eu nunca me preocupo, né, dos alunos farem qualquer outra matéria ou estarem fazendo um exercício em aula, desde que assim, não atrapalhar ou não tenha conversa, né? Uma vez está fazendo exercício, não vai atrapalhar em nada. Esse cara não parava de fazer exercício, a caneta. Via, até passei por perto lá, vi que era matemática, física, ele não parava. Ficou cabeça baixinha assim, ó, até corcundinho ele estava fazendo, o tempo inteiro, parecia uma maquininha. E aí, quando dava aula, eu comentei alguma coisa de uma teoria, provavelmente de geometria, e eu acho que ele se cutucou, talvez não gostou do que eu falei, ou não ficou muito claro pela teoria que ele conhecia. Aí ele parou de fazer, olhou assim, levantou a mão e fez uma pergunta, mas num nível extremamente prepotente, arrogante, seco assim, né? Na hora até estranhei e tal, não o conhecia, foi um preconceito, né? Aí ele fez a pergunta tal, respondi, não lembro agora qual que era a pergunta, ele fez a pergunta, respondi e aparentemente ele aceitou, né? E voltou lá para as anotações dele, para os caderninhos dele. No decorrer do tempo, eu fui o conhecendo melhor. Eu tinha até uma história maior dele, mas vou resumir bem. No tempo eu fui o conhecendo melhor, e ele foi se aproximando, foi ficando até mais leve, eu percebi que não tinha nada a ver com prepotência e nem arrogância, muito pelo contrário. Era uma defesa social que ele criava, que dessa forma, entendeu? Para criar um certo distanciamento num primeiro momento, por motivos certamente pessoais lá. Então no decorrer do tempo ele me procurava, sempre nos intervalos, lembro de alguns, eu vou falar de um nome aqui, a Ohana, uma moça muito bonita, muito maravilhosamente inteligente, ela é aquela moça que tem cara de engenharia, Ela é engraçadinha, mas tem o jeito diferenciado, muito inteligente também. E eu sempre estava junto com ela, trabalhando exercício, com alunos que vinham lá na copa, lá no local onde estava comendo, e o nome desse rapaz é Victor, né? Victor. Ele se aproximou, tal, tirava dúvidas, dúvidas muito ninja, umas de física. Eu me lembro de um exercício de física que o chão movimentava também. Então eu aprendi bastante coisa com ele, um rapaz muito inteligente, muito interessante as perguntas que ele fazia. Algumas lapidações de matemática, físicas ele perguntava e química ele já era meio ninjinha já no assunto, inclusive foi o curso que ele seguiu. E aí eu fui percebendo que ele foi ficando mais leve, ele até ensinava as pessoas em volta dele, socialmente eu percebi que ele ficou ficando mais tranquilo e tal, ajudava bastante, fazia lá, na lousa tinha uns testes lá, uns desafios, ele ia lá, fazia, ajudava o pessoal a entender. E aí, no decorrer desse ano aí, ele não passou, né, nessa primeira vez aí. Mas por quê? Porque ele é um cara de pau que só estudava exatas, não estudava humanas. Então, né? E aí ele ingressou no serviço militar e eu tive a honra, aí tinha umas histórias que ele contava, eu tive a honra de reencontrar novamente numa outra unidade, né? Mais ou menos acho que um ano depois tal, eu encontrei numa outra unidade e aí ele era menos sem vergonha, ele estudava para humanas, aparecia muito pouco nas minhas aulas, mesmo no própria unidade de Osasco, mas porque ele já sabia, eu não achava isso nem um pouco ruim.
Ele aprendeu um monte de algumas informações que a culpa não foi minha, ele que angariou esse conhecimento de algumas ideias de investimento e coisa e tal. E ele sempre, quando estava nessa outra unidade, quando ele me reencontrou, né, que era a unidade da Paulista, nós estávamos sempre conversando. Algumas pessoas tinham até um pouco de, assim, ficavam um pouco com inveja, né, que via lá, sei lá, o professor conversando com um aluno, e eu tinha muito carinho por ele, tenho muito carinho por ele, né, pelo menos de minha parte eu digo isso. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E essa história toda aconteceu porque sempre quando eu via pessoas escrevendo a caneta, fazendo resoluções matemáticas à caneta, foram os peão mais ninja que eu conheci, né? A não ser aqueles que não tinham lápis, né? E na verdade esse Vitor, ele deu a resposta mais peculiar e inteligente e assim, interessante da pergunta que eu sempre falei para os alunos, né? Para os alunos que eu via escrevendo a caneta, né? Por que você escreve a caneta? Alguns aquelas perguntas, porque não tem um lápis, porque não sei o que lá. Mas ele fez uma resposta muito interessante. Eu mesmo assim, eu até hoje, prefiro o método uga-uga mesmo, tacar, pum, cabeça, puxa cabelo, caverna e segue a vida, né? Que é o lápis e borracha. Apagou, escreve, a maneira como eu faço até hoje, faço cálculos desse jeito. Então, esse cidadão fazia os cálculos de nível ninja à caneta. Apagava até pouco, rabiscava lá, mas apagava pouco. E a resposta que ele deu foi muito interessante. Para a pergunta, por que você escreve cálculos à caneta? A resposta dele foi exatamente mais ou menos dessa forma. Ele respondeu assim: eu faço os cálculos à caneta porque o atrito com o papel, da caneta com o papel, é muito menor. Então eu consigo fazer mais cálculos, mais tempo e mais rápido. Pensei, caraca, que da hora, que bagulho ninja, nunca pensei isso aí, faz um certo tempo. Eu continuo fazendo ainda, né, os cálculos uga-uga, lápis caneta, lápis borracha. Mas olha a resposta do cara, muito genial. Vitor, foi uma honra te conhecer aí, sua resposta foi genial. Falou, gente, forte abraço aí, foi uma honra aí, tudo de bom. Falhou!